na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 17. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 17. Fica mais fácil para vocês agora. 1 Coríntios 1, 17 diz assim: pois Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não com a sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Pois a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde o inquiridor desse século? Não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Os judeus pedem um sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, o poder de Deus e sabedoria de Deus. Pois a loucura de Deus é mais sábia do que a dos homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Amém? O pessoal está chegando, e eu gostaria que vocês recebessem com carinho uma pessoa muito especial, que esteve lá em nosso meio, agitou todos os momentos, conhecido como pirueiro. Pastor Ademar está ali, o homem que mais perturbou a vida de todos nesse acampamento. Uma salva de palmas para ele, daqui a pouco vocês vão saber mais. Ninguém dormiu, ninguém cochilou, ninguém descansou. Tinham duas equipes lá, a dele e a verde, claro que a dele ganhou. Quanto que foi? 5-1. Fora os roubos que tiveram lá, né, nas perguntas bíblicas, né, 5-1, porque ele ficou ali perturbando a cabeça de todo mundo. Mas olha, foi bênção, o pessoal está chegando lá, pode ficar despreocupados. Queridos, a carta de Paulo aos Coríntios é uma carta pastoral. Para aqueles que estudaram comigo o livro do Atos, Atos dos Apóstolos, Atos do Espírito Santo, vocês viram que Paulo ele plantava igrejas como missionário, como apóstolo, ficava um período em um local, aí ele caminhava, ia para outro local, e depois ele passava por essas igrejas, trazendo uma palavra, vendo como é que estava a igreja, a saúde da igreja. Algumas vezes ele não poderia estar presente, mas ele ficava sabendo de algumas coisas, então ele mandava algumas cartas para aquela igreja, para aquele povo que estava ali. E essa carta de Coríntios é uma carta que ele escreveu para resolver problemas doutrinários, problemas práticos que existiam dentro daquela igreja, de uma igreja local. Paulo estava terminando seu ministério na cidade de Éfeso, por volta do ano 56 depois de Cristo, quando ele escreve esta carta para a igreja que estava na cidade de Corinto. Havia naquela igreja uma certa divisão partidária, né? Depois vocês tiverem oportunidade, leiam essa carta. Alguns tinham preferência por alguns dos pastores. Alguns falavam assim: olha, eu sou de Paulo, mas o outro falava: eu gosto de Apolo. O outro falava: não, mas eu prefiro Pedro. Outros falavam assim: não, eu prefiro Cristo, não quero nem saber de vocês, eu quero Cristo e acabou. Era uma igreja assim. E Paulo ficou um pouco irritado com essa situação. Ele não queria paulinistas, ou seja, naquela igreja, pessoas que fossem assim, partidários dele. Ele queria pessoas que fossem cristãs. Ele queria pessoas que fossem seguidoras de Cristo e não de um líder apenas. A mensagem que Paulo traz àquela igreja se aplica à nossa realidade. A antiga e fora de moda mensagem da cruz é o que Paulo começa a trazer para esta igreja. Paulo ele então traz para aquela igreja a mais importante mensagem de toda a história, a mensagem da cruz. E as pessoas não haviam entendido muito bem o milagre da cruz de Cristo. E ele começa a dizer ali no versículo 22, os judeus pedem um sinal e os gregos buscam sabedoria. Até mesmo os judeus da época
da crucificação de Cristo não havia entendido o significado da cruz de Cristo. Os judeus pediram um sinal quando Jesus estava na cruz: se tu és o Cristo, desça da cruz, que nós vamos crer em ti. Salvou os outros, então salva a si mesmo, já que você não pode se salvar. E para os gregos a cruz era loucura, porque os gregos criam em muitos deuses, e não entrava no coração, na mente deles, aceitar uma divindade que não tinha nem sabedoria, nem o poder para se salvar diante da morte. Então, para os judeus, eles estão pedindo um sinal: você é o Cristo, desça da cruz. Jesus não deu esse sinal. Os judeus pedem então sabedoria, e não entendem essa questão de Jesus ali naquela cruz, e não se salva. Se ele era uma divindade, como que acontece um negócio desse? Como é que ele não vai conseguir se salvar? E Paulo, nos versículos 24 e 25, ele diz que sem a loucura e a fraqueza da crucificação, não poderia ter havido a sabedoria e o poder da ressurreição. Fora os benefícios que a palavra da cruz tem para nós, fora o que a cruz fez em nossas vidas. Os judeus pediram um sinal para Jesus quando ele estava na cruz, e o grande sinal foi dado, mas eles não puderam contemplar a grandeza e o poder do sinal que Jesus deu. Eles queriam ver Jesus saindo da cruz de um modo sobrenatural: tu és o Cristo, desça da cruz e nós vamos crer em ti. Jesus não saiu, mas Jesus deu um sinal, de um modo sobrenatural. Os pecados da humanidade, os meus pecados, os seus pecados, estavam sendo transferidos para Jesus. Ele não desceu, mas os meus pecados foram nele. Eles não puderam ver as doenças da humanidade sendo cravadas no corpo de Jesus. Eles não puderam ver, porque eles estavam querendo Jesus descendo da cruz, mas eles não puderam ver o grande milagre. As crises existenciais que todos nós passamos, os traumas que nós sofremos, os problemas que nós temos na nossa alma, sendo cravados no corpo de Jesus. Eles não viram isto, eles não se deram conta disso. De braços abertos ali, o sinal que os judeus pediram a Jesus não aconteceu, mas ele, como eu comentei hoje de manhã, que a palavra, eu tive que trazer uma palavra, e é bem parecida com esta. Os judeus pediram um sinal, não teve nada de sinal para eles, mas Jesus ali de braços abertos, como que se recebendo com um imã ali, como se ele fosse um imã. Ele estava recebendo todos os pecados, levando sobre si todos os pecados da humanidade, inclusive o meu, inclusive o seu. Pedro, escrevendo a sua primeira carta, no capítulo 2, no versículo 24, disse: ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas pisaduras ou por suas feridas fomos sarados. Havia uma sentença de condenação sobre Jesus, para que eu e você não sofrêssemos essa condenação. O apóstolo Paulo entendia muito bem essa questão da crucificação de Jesus, e ele escreveu a sua carta à igreja que estava lá em Colossos, no capítulo 2, versículo 13 até o 15, ele diz assim: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus vivificou vocês em Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que era contra nós, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz. Existia uma dívida contra nós, declarada contra nós, e o Paulo diz: olha, foi cravado na cruz essa dívida nossa, saiu de nós e foi pregada lá, porque estava em Jesus, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Ou seja, é aquilo que o profeta Isaías, no capítulo 53, ele diz: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, estava sobre Jesus.
E há um poder muito grande nessa mensagem da cruz. O poder de Deus não está somente em pregar sinais e maravilhas. O poder não está em deixar todo mundo confortável. O poder não está nisso não, queridos. A cruz não foi confortável para Jesus Cristo. A cruz foi um lugar na história humana onde, fora de Jerusalém, há quase 2000 anos, pendurado entre dois ladrões, suspenso entre o céu e a terra, estava o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. De um lado da eternidade de Deus, veio a ira de Deus, que deveria ser lançada sobre a minha e sobre a tua vida, sobre a humanidade toda. Mas quando essa ira de Deus foi lançada sobre a terra, ali na cruz, Jesus recebeu a ira de Deus, que seria nossa, por causa do meu pecado e do seu pecado, porque ele não tinha pecado. Mas do outro lado da eternidade de Deus, veio o amor de Deus. Esse amor deveria ser lançado sobre Jesus ali na cruz, mas não, porque naquele exato momento em que a ira de Deus era lançada sobre Jesus na cruz, não poderia receber o amor de Deus. Então o que acontece? O amor de Deus foi desviado de Jesus e foi entregue a nós. Nós recebemos esse amor de Deus. É por isso que o apóstolo João diz no seu evangelho, no capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira, que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha só, o amor de Deus deveria ir lá em Jesus e resgatar Jesus da cruz, mas não, porque naquele momento, a ira de Deus, que seria contra nós, estava sendo levada em Jesus, e o amor de Deus, que era para ir em Jesus, veio para nós. Essa é a loucura da cruz, essa é a loucura de Deus. A ira e o amor de Deus se chocaram na cruz há quase 2000 anos, e quando essa ira e amor de Deus se encontrou ali, deixou o poder, uma explosão, para que quando falarmos sobre o que Cristo fez em relação aos nossos pecados, ao nosso ser, à nossa rebeldia, quando falarmos da mensagem da cruz, tem que haver o poder de Deus, porque houve uma manifestação sobrenatural de Deus naquele momento da crucificação de Jesus. E a mensagem da cruz, queridos, é a mensagem que traz avivamento para a igreja. Vocês perceberam que não se fala mais sobre a cruz de Cristo, a mensagem de Cristo? Eu escuto muitas pregações, mas infelizmente, de cada 200 mensagens que eu escuto, talvez uma ou duas é uma mensagem que vai falar sobre a crucificação de Cristo, ou o que envolve a crucificação de Cristo. A igreja de Cristo aqui na terra está cheia de pecado, de egocentrismo, e o mais legal é que mesmo nesse pecado, nesse egocentrismo, a cruz lida com os dois lados. A nossa igreja, essa igreja aqui, precisa se apaixonar por Jesus novamente, não se apaixonar pelas coisas de Jesus, não se apaixonar pelo poder de Jesus, mas por Jesus e porque Ele fez na cruz, porque ali na cruz veio o amor dEle. Mas eu tenho que entender também que quem colocou Jesus na cruz não foram os judeus, não foram os romanos. Quem colocou Jesus na cruz foi o meu pecado, o meu pecado, pecado da humanidade. O meu pecado colocou Cristo na cruz, e quando eu vejo e compreendo o que Ele fez por mim, eu coloco o meu rosto no chão perante Deus e digo: ó Deus, tenha misericórdia de mim, pois sou pecador. O meu pecado lançou o teu filho lá. Olha, Deus, o que eu fiz com o teu filho ali na cruz. A mensagem da cruz, queridos, precisa gerar em nós o avivamento.
porque a mensagem da cruz liberta o cativo, a mensagem da cruz traz perdão, a mensagem da cruz traz reconciliação com Deus e com as pessoas, a mensagem da cruz transforma vidas, porque a mensagem da cruz é o poder de Deus para as nossas vidas. Nós não teremos o poder de Deus sem a mensagem da cruz. A cruz deve ser central em nossas pregações. A salvação em Jesus jamais pode ser deixada de lado. A mensagem da cruz deve queimar em nossos corações. Ela deve ser a mensagem que temos que proclamar dia após dia, noite após noite. Devemos nos consumir com o que o Salvador Jesus fez na cruz, e devemos ensinar as pessoas, pregar as pessoas, explicar essa salvação em Cristo na cruz, porque essa mensagem na cruz é o próprio poder de Deus. O poder que emana da cruz, do sacrifício da cruz de Cristo, é um poder sobrenatural, e quando nós olhamos para a cruz de Cristo, nós olhamos para a nossa vitória. Quando a cruz foi levantada no monte chamado Gólgota, ou o Monte da Caveira, esse sacrifício na visão eterna de Deus, lembre que Deus, Ele não olha simplesmente o momento, esse exato momento que estamos aqui, Deus olha, tem uma visão eterna, Ele consegue enxergar desde o início da eternidade, até o início da eternidade, não existe mais, desde lá do princípio da sua eternidade, ou até a eternidade futura, e esse sacrifício de Cristo, ele vai abrangendo tudo, ele reflete desde o Éden até o Gólgota, e do Gólgota até os dias de hoje, e ele vai para adiante, para as pessoas que se entregam a Cristo, porque esse sacrifício, ele tem um poder atemporal, ele atinge todos os tempos. Lembra de Isaac? Abraão e Isaac até falaram isso, perguntaram lá numa das perguntas, né? Lembra quando Abraão ia sacrificar o seu filho Isaac, ele levanta aquele punhal, e o anjo do Senhor fala: Abraão, não faça isso, porque eu vi que você me ama o Senhor. E quando Abraão olha para trás, o que tinha ali naquele momento de um sacrifício, nós vimos ali um cordeiro, que Deus, o cordeiro já estava lá, preparando então a salvação para... Sabe aquela questão de Deus mostrando para o ser humano: olha, a salvação existe e vai ser através de um cordeiro. Quando Israel estava ali no Egito, o anjo da morte, na 10ª praga, ia passar ali no Egito, e Deus falou: olha, Moisés, avisa o povo, pede para eles sacrificarem um cordeiro perfeito, sem mácula nenhuma, pega o sangue deste animal, coloca nos umbrais das portas, asperge ali, passa ali com um pano, e formou até um formato de uma cruz. Alguns dizem isso, e eu creio nisso também. E o anjo da morte passou e não entrou naquela casa, porque ali havia também um sacrifício de um cordeiro. E João Batista, quando encontra Jesus, ele olha para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então não haveria mais necessidade de outros cordeiros, porque em Cristo nós temos um cordeiro que está fazendo esse sacrifício por nós todos os dias. O ministério de Jesus refletiu o sacrifício da cruz, e na cruz ele disse: está consumado, ou seja, eu paguei toda a dívida, eu estou trazendo liberdade, eu estou trazendo vida eterna, eu estou trazendo salvação, eu estou trazendo relacionamento com o Pai, eu estou trazendo o céu para vocês, eu estou transformando vidas, e Ele pode fazer isso, porque Jesus tem o poder para isso. Quando eu entendo o sacrifício da cruz, e eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador, alguns benefícios começam a acontecer na minha vida, porque Jesus faz muito por nós, em todas as áreas, não é uma área só, não, agora eu vou ter um carro novo. Eu não quero carro novo, eu quero ir para o céu, eu quero ter relacionamento com Jesus, eu quero sentir Jesus todos os dias. Lembra a mulher samaritana? Aquela mulher que estava ali pegando água no poço, ela estava ali no horário meio-dia, um sol escaldante, e não tinha ninguém perto dela, e Jesus chega para ela: me dá um copo de água. Uma samaritana, o judeu não se dava com os samaritanos, e Jesus chega para ela: olha, eu quero um copo de água, me dá de beber. Sabe aquele negócio? Vamos bater um papo, eu tenho algo especial para a tua vida. E aquela mulher
começa a discorrer com Jesus, um tratado teológico ali, e de repente Jesus fala, vai, chama o teu marido. Não, não tenho marido. E Jesus fala, olha, eu sei que você não tem marido, você está com esse agora, não tem marido, já teve 5 maridos, olha, esse que você está nem teu é. Por que essa mulher estava ali com o 5º, 6º homem da sua vida, tentando ser um marido? Porque aquela mulher vivia um problema muito sério, de rejeição, de solidão. E Jesus chega para aquela mulher, e acaba com a solidão que tinha no coração dela. Olha que coisa impressionante. Jesus vem no sacrifício da cruz, porque quando eu reconheço o sacrifício da cruz que Ele fez por mim, Ele vem e tira a solidão da minha vida, e tira de uma maneira especial, sobrenatural, mesmo que eu tenha pessoas, já percebeu isto? Tem pessoas que estão rodeadas de pessoas ao seu lado, tem gente em volta dela, mas ela continua ali dentro na solidão. Mas quando eu tenho Jesus, a solidão é retirada, e pelo menos a presença dEle eu tenho na minha vida. Quando tem Jesus, quem tem Jesus na sua vida, tem sua vida mudada. Lembra de Maria Madalena, ou Maria de Magdala? Ela era possuída, tinha uma possessão demoníaca na vida dela, e ela vivia uma vida de prostituição, talvez, esse é inventado agora, tá? Talvez ela tivesse um espírito de pombagira na vida dela, vários demônios, e ela era prostituta. Não estou dizendo que toda prostituta tem demônios, mas também não posso julgar, não posso avaliar nada. Mas Maria Madalena era possessa por demônios e tinha uma vida de prostituição, e de repente num dia ela se encontra com Jesus, aqueles espíritos, aqueles demônios que estavam sobre a vida dela, saem da vida dela, e ela é transformada ao se encontrar com Jesus. Quando eu me encontro com Jesus, a minha religiosidade é deixada de lado. É como foi no caso de Nicodemos religioso, e Jesus chega para ele, Nicodemos, olha, você precisa nascer de novo. Peraí, o que é nascer de novo? Vou voltar então para o ventre da minha mãe? Não, não é nada disso. É acabar com religiosidade, é começar a viver a vida em Deus, deixar o Espírito Santo que vem como um vento sobre a tua vida, dirigir a tua vida, é você ser livre. Eu até falei hoje de manhã, quando nós colocamos o nosso coração no nosso trabalho, o trabalho vai dominar a nossa vida. Quando nós colocamos o nosso coração para outra pessoa, essa outra pessoa vai tomar conta da nossa vida. Quando nós colocamos o nosso coração nos nossos bens, os bens vão dominar a nossa vida, nós vamos ser escravos disso. Mas quando nós colocamos o nosso coração nas mãos de Jesus, nós temos liberdade. É diferente. Jesus é lindo, queridos, porque mesmo ali na cruz, tinha um ladrão do lado dele, que chega, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Cometeu crimes, delitos, mas quando a pessoa se encontra com Jesus, Jesus pega uma borracha espiritual. Você era assaltante, traficante, fez tanta coisa errada. Fiz, Senhor. E aí? Senhor, eu me arrependo disso. Do quê? Do que eu fiz. Espera aí, o que você fez? Não, Senhor, eu fiz tantas coisas. Não, a partir do momento que você se arrependeu, para mim, eu passei uma borracha nisso, não estou enxergando mais nada na tua vida. Ele faz isto. Sabe, eu tive a oportunidade de conhecer muitas pessoas que eram do crime e aceitaram Jesus, e hoje são pessoas restauradas, vivem com Deus, uma família sadia, porque Jesus faz isto. Sabe aquela mulher do fluxo de sangue, que vivia ali 12 anos com uma hemorragia, não podia ter relacionamento com ninguém, não tinha marido, não tinha nada, e a Bíblia diz que ela havia vendido tudo, não sobrou nada na casa dela. A Bíblia diz que vendeu todos os seus bens e não sobrou nada para ela vender.
Você ainda tem uma geladeira que você pode vender se estiver numa crise financeira? Você tem o seu sofá? Coloca ali na OLX, coloca lá num grupo de vendas, você ainda vai conseguir. Mas aquela mulher com o seu problema já não tinha mais nada para vender, e ela ouve falar de alguém que cura, de alguém que transforma, e aquela mulher vai e enfrenta uma multidão, não poderia nem chegar perto da multidão, dos homens, ela enfrenta uma multidão, e vai ali se espremendo por um canto, por um outro, e toca em Jesus. Era uma hemorragia, uma menstruação constante há 12 anos. Você já parou para ver as pessoas que têm hemorragia? São pessoas amarelas, anêmicas, o cabelo começa a cair, as unhas estão fracas. Ela só queria se ver livre de uma hemorragia. Mas quando ela toca em Jesus, a rejeição foi tirada. A depressão por não ter ninguém, não ter nada, foi tirada. Uma doença íntima foi curada, só de chegar em Jesus, só de tocar em Jesus. A Bíblia nos fala sobre um paralítico, estava lá perto de um tanque de Betesda, e essa cidade de Betesda era uma cidade até mesmo, vamos colocar, turística por conta desse tanque, e as pessoas perto desse tanque tinham milhares de pessoas, se não mais de 5.000 pessoas ali, cegos, doentes, coxos, e existia uma lenda que dizia que de tempos em tempos descia um anjo, movimentava a água, e o primeiro que pulasse dentro daquela água era curado de qualquer enfermidade que ele tivesse. E de repente Jesus chega lá, no meio de 5.000 pessoas, uma multidão de pessoas, Jesus podia sair curando todo mundo, eu curo todos vocês aqui agora, e andando, levantando os seus braços, tocando nas pessoas, levanta, cura, 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 mas não, de repente Jesus vai em uma única pessoa, uma pessoa que estava ali, sem esperança para o futuro, e Jesus chega para ela e fala assim: olha, você quer ser curado? Senhor, olha, eu estou aqui há tanto tempo, já há muito tempo, e não tem ninguém que me ajuda, me coloque lá. Por que essa pessoa estava ali? A pergunta foi: você quer ser curado? E a resposta foi: eu não tenho ninguém que me coloque no tanque quando a água é agitada. Não era essa a pergunta. Por quê? Porque chega um momento da nossa vida, queridos, que o problema está tão incutido em nós, estão fazendo parte da nossa vida, que a gente já não tem mais nem esperança de ter a solução desse problema. A gente já começa a viver sem perspectiva de melhora, de resolver isso, de solução. E era o caso daquele paralítico. Ele estava ali, Jesus pergunta: você quer ser curado? Senhor, não tenho ninguém. Levanta, toma a tua cama e anda. Sabe aquele negócio, aquele tratamento de choque? Vamos acordar. Por que isso? Porque ele sabia que pelo poder da cruz, nós temos acesso a isso. João capítulo 1, versículos 11 e 12 diz: a todos que receberam a Jesus, ele deu poder de se tornarem filhos de Deus, e como filhos, então, aceitando o sacrifício dele na cruz, eu tenho acesso a isto. Quando nós vamos para João capítulo 11, nós vemos Lázaro. Lázaro havia morrido, amigo de Jesus, morreu. Como é que um amigo de Jesus morre? Morre. Como é que um amigo de Jesus fica doente? Ficou doente. Amigo de Jesus, Jesus amava ainda Lázaro, e Lázaro ficou doente, que dirá então eu, né? Vou ficar doente? Fico. Mas o grande lance, queridos, é aquilo que Jesus falou para a irmã de Lázaro, para Marta: eu sou a ressurreição e a vida. Ressurreição e a vida. Mas Senhor, fazem 4 dias, Maria fala para ele, 4 dias que está morto, vamos lá cheirar mal, Senhor, aquele unguento que nós colocamos dura 2, 3 dias, está no 4º dia, vamos lá, não dá, Senhor, vamos lá, tirem a pedra. Eu acho que aquele momento que tiraram a pedra daquele túmulo, afastaram aquela pedra ali, aquele mau cheiro de morto, de 4 dias, sem formol, sem nada, começa a sair daquela tumba, e Jesus faz uma oração tão linda, sem pedir nada para o Pai: Pai, graças te dou porque o Senhor sempre me ouve. Uma oração de graças.
E ele diz: Lázaro, vem para fora. Lázaro, vem para fora. Sabe aquele negócio? 4 dias, presta atenção nisso, eu acho isso fantástico. Eu ia pular essa parte, mas eu preciso falar com vocês isso. Já falei e falo de novo. 4 dias, as veias todas ressecadas, coração já estragado, os órgãos internos, tudo escurecido, podre. Os olhos nada mais, a boca nem mexia, as juntas travadas, porque a pessoa morre e para de circular, né? Quem trabalha com isso sabe, você tem que quebrar os ossos, as juntas, para poder deixar naquela posição. Se a pessoa morreu de boca aberta, ela vai ficar de boca aberta, então eles têm que fechar. E Lázaro estava 4 dias ali, e Jesus fala: Lázaro, vem para fora. Mas via vir aquele homem lá, todo destruído, né? Um The Walking Dead, como nós temos aquela série. Não, de repente, o Lázaro escuta lá no Hades, a voz dele, o nome dele: Lázaro, vem para fora. E de repente eu fico imaginando a alma e o espírito de Lázaro sendo tirado lá do Hades, e os outros olhando: ô Lázaro, onde você vai? Estão me chamando. E ele volta e chega no corpo, entra naquele corpo, mas voltaria naquele corpo estragado? De jeito nenhum, querido. Sangue novo, órgãos novos, pele nova, cabelo novo, tudo novinho, porque Jesus é a ressurreição e a vida, e se é para ter vida, é vida completa, é vida plena em Jesus. Aí a gente anda um pouquinho, cai no capítulo 12 de João, o Lázaro ainda. O que acontece no capítulo 11, está Marta e Maria, as irmãs dele, chorando a morte dele. No capítulo 12 eu vejo Jesus sentado numa mesa com Lázaro e suas irmãs, numa refeição. Por quê? Porque Jesus tem o poder de restaurar família. Não pense você que tua família acabou, perdeu, não tem mais jeito. Para ele tem jeito. Falam que nem, olha, só não tem jeito para a morte. Ele deu jeito na morte, que dirá então restaurar a tua família? É bico para ele, é fácil demais para ele restaurar a família. Vou fazer uma pergunta séria, tá? Para você. Quem aqui já teve sua família restaurada por Jesus? Levante sua mão. Mais alto, mostra aí. Olha aí quanta gente. Pode ou não pode? Pode. Ele vai fazer ser diferente com a tua família? De maneira alguma. Ele vai restaurar a tua também, em nome de Jesus. Aí Jesus está caminhando, ele andava em toda a cidade. Jesus é fantástico, né? Precisa aprender um pouquinho com Jesus, porque a gente estava nessa fazenda. É uma fazenda, querido. Era mais ou menos 1 quilômetro para chegar num lugar lá para se alimentar da refeição, né? Ficava longe. Aí a gente andava, e cansa, né? O pessoal do futebol chegava: pastor, não aguento mais, leva a gente de carro lá, o quê? Né? Mas olha só, a gente precisa aprender com Jesus. Jesus andava, ele estava em várias cidades. De repente Jesus andando de uma cidade para outra, e você vai ver na Bíblia Jesus entrando aqui, ali, acolá. Ele chega numa cidade chamada de Naim. E quando ele chega em Naim, tem uma procissão ali, um funeral, e está uma viúva chorando. Por quê? Era viúva, o marido já havia morrido, e quando o marido morre na cultura daquela época, o filho então é quem vai manter a mãe, porque o homem, biblicamente falando, tem que manter a mulher. Só que o marido morreu, e de repente quem morre? Morre o filho. A alegria daquela mulher está indo embora 2 vezes. 2 vezes. Não foi só perder o marido, é perder o marido e o filho. Porque na ordem lógica da vida, né, quem vai embora primeiro são os pais, que são mais velhos, não é isto? Agora uma mãe enterrar um filho, o marido ainda vai, porque está ali, mas o filho vem e complementa, não totalmente, mas uma boa parte da alegria perdida do marido que se foi. Agora de repente vai quem? Vai o filho enterrar o filho. Quem é pai e mãe sabe o que eu estou falando. Eu não me imagino de maneira alguma enterrando minhas filhas. Eu me imagino elas me enterrando. Não é crédito não, vai pensando nisso aí. Já procurou o meu jazigo? Quero do bom, vai gastando dinheiro. Só quer gastar dinheiro com casamento?
Mas olha só, é credo tanto para ela pensar para mim, imagina eu pensar para ela, que nós vimos ali, pequenininha, aliás, eu vi, agora minha esposa sentiu ali dentro, como mãe. Imagina para esta mulher, pegar aquela vida que começou dentro dela, e levar para um túmulo. Que tristeza, que tristeza. E quem está passando ali? Diga, Jesus. Jesus estava passando, queridos, porque Ele passa sempre na hora certa, nunca atrasa, Ele vem na hora certa, e Ele para aquela procissão de um velório, toca no morto, que não podia tocar em morto, porque ele tinha um pacto de Nazireu, mas ele não está nem aí com um pacto de Nazireu, ele toca no morto, no menino, levanta menino, e sabe o que Jesus faz? Restaura a felicidade daquela mulher, restaura a felicidade. Pastor, eu não tenho mais felicidade, perdi a esperança de ser feliz. Aquela mulher havia perdido também, mas Jesus está passando aqui hoje, está passando aqui hoje, e dá para ser feliz. Não dá para ser alegre com Jesus, dá para ser feliz. Alegria passa, felicidade eterna, eterna com Ele. Jesus é lindo demais. De repente Ele está ali, sempre está no lugar certo, na hora certa, no momento certo, para fazer a coisa certa, né? Então, Senhor, esse é o momento certo, o lugar certo, e nós estamos aqui para receber a coisa certa do Senhor. Eu estou nessa. Aí Jesus está lá conversando e aparece uma mulher que estava 18 anos encurvada. Você já viu aquelas pessoas encurvadas que não conseguem fazer nada porque estão encurvadas? E ninguém se torna encurvado de uma hora para outra. Ela foi se encurvando durante a vida, 18 anos, né? Talvez 1 ano, 2 anos, se encurvou e começou a só ficar para baixo, assim, não olhava, não tinha perspectiva, não olhava para frente, não conseguia nem se vestir, só olhando para o lado, nunca para frente. E de repente, queridos, aparece Jesus e desencurva aquela mulher que estava encurvada há 18 anos. Mas olha só, o problema do encurvar não é estar encurvado, é o que levou ela a se encurvar, porque para ser encurvado vai vir um peso, dia após dia, problemas da vida que nos fazem encurvar aos poucos. E a gente vai encurvando, olhando para baixo, os problemas vão se avolumando, a gente vai perdendo as forças, e vai se encurvando, a gente não olha para frente, porque não consegue mais, por conta da quantidade, do peso dos problemas, e a gente se encurva, a gente não sonha mais, a gente não tem mais esperança. E quem estava lá? E quem está aqui? Talvez você esteja aí com esse peso sobre as tuas costas, desses problemas da tua vida. Ele está aqui hoje. Ele está aqui hoje. Se você começar a ler a história de Jesus, você vai ver Ele curando tantos cegos, né, queridos? Cegos de todas, aliás, cego é cego, né, mas ele curava de todas as formas, porque Jesus não segue uma regrinha, né? Não, Jesus, o senhor tem que curar desse jeito, pinga um colírio, vai pingando, faz uma cirurgia de catarata. Não, Jesus cuspia, fazia um lodinho ali com a saliva dele, com terra, colocava no olho da pessoa, vai se lavar, a pessoa não está nem enxergando, e com terra ainda, tinha que se lavar no tanque. Às vezes ele curava em 2 etapas. Está vendo? Estou vendo, Senhor, mas os homens parecem árvores andando. Olha que coisa interessante, né? Mas Jesus curava, e Jesus cura cego. Ele gosta de curar cegos, mas principalmente de cegos de cegueira física, cego de cegueira espiritual, cegueira do futuro, onde você já não enxerga mais nada para a tua vida. Jesus tem o poder de curar essa sua cegueira e mudar a tua vida. Pastor, não dá para ser curado, mesmo que eu queira, porque a minha vida está uma tempestade gigantesca. Mas deixa eu te falar,
tempestade para ele? Ele está lá andando sobre a tempestade, caminhando sobre as águas, e quando ele caminhava, diferente de alguns desenhos que está por ali, que o mar está tranquilão, assim, sossegadão, ele andando, não, era uma tempestade. Jesus fala: mar, cala-te, ventos, aquieta-te. Ele manda e a tempestade se acalma, queridos. Eu não sei qual é o teu problema, se está numa tempestade, se está num furacão, num vendaval da tua vida, é Jesus que vai acalmar isso tudo, confia mesmo. E Jesus curava paralíticos, coxos, cegos, todo mundo, pessoas que não andavam fisicamente, mas ao mesmo tempo tem gente que é paralítico na vida, patinam em todos os seus projetos, patinam na vida, tem processos judiciais que parece que estão paralisados, não anda. Olha, pastor, me ajuda em oração, eu não consigo, não tem jeito, já estou esperando sair. Sabe que as pessoas, olha, quando sai um dinheiro de um processo, eu não tenho isso aí, tá, queridos? Sempre quis ter um negócio desse, né? Minha esposa sempre fala assim: todo mundo tem um dinheirinho para receber de algum lugar, né? De repente você tem esse dinheirinho que está parado lá num processo trabalhista, ou uma causa judicial, mas está paralisado. Mas tem um especialista em curar paralisia, chamado Jesus Cristo. Mas você entrou hoje aqui, achando que isso tudo que eu estou falando, pertence a outras pessoas. Porque você olha para a tua vida e você fala: não é para mim. Minha vida é uma imoralidade. Meus pecados são tantos. O Senhor perdoa pecados, mas os meus pecados de imoralidade, tem pessoas que têm até um pecado de imoralidade sexual e acham que Jesus não vai te perdoar. Foi uma coisa importante para a tua vida. Jesus estava na cruz. Alguns dizem que ele estava nu ou seminu, mas eu quero acreditar que ele estava nu, porque os judeus, ou melhor, os romanos naquela época, eram muito cruéis. Por que era a cruz? A pessoa não é. A bateria está acabando. Por que tinha cruz? Deixa eu pegar, tinha uma outra aqui, né? Ei, pronto. Por que tinha a cruz? Os romanos diziam: essa pessoa é tão menosprezada pelo governo romano, que ela não pode pisar mais no solo romano, muito menos morrer no nosso solo. Então eles matavam a pessoa elevada do chão. Só para você de presente, obrigado, John. E Jesus estava ali na cruz, nu, sendo exposto ao ridículo. Ele sabe que ele tem poder também de perdoar pecados de imoralidade, porque na cruz nós tivemos um milagre da salvação. E quando esse milagre acontece, não é para uma área, são para esse milagre é para todas as áreas da sua vida. Tudo que você precisar de Jesus. Não pense que a cruz foi fácil para o Senhor Jesus, não. A cruz foi um dos mais difíceis sacrifícios para o nosso Senhor. Lucas capítulo 22, versículo 44, relata que o suor de Jesus se transformou em grandes gotas de sangue só em pensar ir para a cruz. Mas não era a questão de ser crucificado, não, era a questão de estar recebendo a ira de Deus, que eu falei no início, e não mais o amor do Pai. Foi difícil para Jesus, mas vamos falar no modo humano, foi difícil para ele, foi terrível para ele, porque teve um julgamento, apanhou por amor a mim, a você. Humanamente falando, aqueles pregos não eram de brincadeira, a coroa não era flexível como nós ensinamos muitas vezes. O sacrifício de Jesus na cruz foi por amor, e nós não temos de maneira alguma como retribuir este amor do Senhor. E esse sacrifício foi por mim e foi por você. E hoje
nós vamos colocar aos pés da cruz de Cristo os nossos problemas. Isaías 53, versículo 4 diz: Ele tomou sobre si, Ele levou sobre si. Esse verbo está no passado. Tomou, levou. Ele já fez isso. Por você. Eu gostaria de orar junto com você para que nós colocássemos aos pés da cruz de Cristo os nossos problemas. Se coloque de pé, queridos. Curve sua cabeça por um instante, feche seus olhos. O que você precisa colocar aos pés da cruz de Cristo para você se ver livre? É o seu pecado? É o seu vício? São os teus temores que estão te trazendo inquietação? Angústia? Problemas? Doenças? Desemprego? Uma crise familiar? Uma crise financeira? Uma crise emocional? O teu coração quebrado? Hoje é o dia de você começar a se ver livre desses problemas. Hoje é o dia de você começar a ter liberdade, porque Ele disse: se eu te libertar, você vai ser livre verdadeiramente. Eu quero que você venha aqui à frente, mas só devem vir aqui à frente quem precisa se ver livres dos problemas. Aqueles que creem que Jesus levou os seus problemas na cruz. Se você crê nisso, vem aqui à frente para nós orarmos juntos. Se você precisa disso, você vai vir aqui à frente e nós vamos orar juntos. Eu não sei qual o teu problema. Mas Ele está passando por aqui. Ele está aqui nesta noite. Vou até lembrar aquela viúva de Naim. Ela estava passando e Jesus chegou naquele exato momento. Quem sabe não era nem para você estar aqui, você foi convidado, ou sentiu no seu coração: vamos lá. E assim como Jesus se encontrou com aquela mulher, Ele está aqui se encontrando com você. Talvez você possa estar pensando: mas o Senhor Jesus morreu. Pois isso aí foi há muito tempo atrás. Só se você parar no capítulo da morte dele. Porque o capítulo seguinte diz que no terceiro dia ele estava vivo. E ele diz: eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. E todos os dias é hoje, inclusive. Eu não sei o teu problema, não sei o que você precisa colocar aos pés da cruz do Senhor, mas você pode começar a lançar agora. Fala aí na tua mente, ou cochichando com Ele, qual que é o problema que você está colocando? Fala assim: está aqui, ó, na minha mão, Senhor, eu estou colocando agora, diante do Senhor, estou colocando agora no teu altar, aos pés da tua cruz, porque eu sei que lá o Senhor venceu tudo por nós, até as lágrimas, porque Ele disse que vai enxugar dos seus olhos toda lágrima, toda lágrima. Senhor, obrigado a Deus, porque o Senhor enviou Jesus por nós. O Senhor enviou Jesus por cada uma dessas pessoas que está aqui na frente, cada um com o seu tipo de problema, cada um com o seu coração quebrado, com alguma coisa dentro de si que está acabando com ela. Pai, no nome de Jesus,
são anseios, são medos, são preocupações, e para algumas pessoas é uma situação de desespero, mas nós colocamos agora no teu altar, nós colocamos diante de ti, no Senhor. A cruz, eu sei, Senhor, não foi em vão, não, tinha uma razão, e uma razão está aqui. Somos nós, a nossa salvação, a nossa liberdade. Pessoas que estão aqui, ó Deus, que não conseguem dormir com esses problemas, com essa inquietação, pessoas que parece que tem alguma coisa apertando o peito, de tão angustiado que está, mas eu creio no Jesus que restaura a vida, restaura relacionamento, muda a história, muda corações, muda a vida. Então muda, Senhor, essas vidas, muda, Senhor, e traz agora a tua paz, a tua alegria, a tua transformação, porque o Senhor é o autor da vida. Em nome de Jesus, toma cada um em tuas mãos, e que nesse momento agora, Senhor, essas pessoas possam sentir no coração que o Senhor está aqui cuidando. Então toque em cada uma delas, toque em cada coração agora, Senhor, cada vida que está aqui à frente. Vem, Senhor, com o teu Espírito Santo, trazendo a certeza de que o Senhor está mudando a história. É isso que eu te peço, dá certeza ao teu filho e à tua filha, que essa situação está mudando, porque o Senhor está aqui nesta noite, passando por aqui nesta noite, para mudar a nossa história, no nome de Jesus. Amém, amém, queridos. Você crê que o Senhor está aqui? Você crê que Ele recebeu o que você colocou diante dEle? Você crê nisso? Você crê que Ele pode mudar a tua história? Então saia confiante nisso, nessa palavra, que Ele muda a história, porque se o Filho nos libertar, verdadeiramente seremos livres. Amém, queridos? Você pode voltar para o seu lugar, mas volte aplaudindo ao Senhor. Isso. Queridos, continue de pé antes de nós encerrarmos. Já estou encerrando. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Pode tocar, Marcelo. Bom isso aí. Você gostou desse som aí? Depois você me ensina. Mas deixa eu fazer uma pergunta séria para você. Eu falei sobre Jesus, sobre o amor dele na cruz, sobre esse sacrifício, sobre o que ele traz para nós. Mateus capítulo 28, no verso 20, Jesus disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas ele estava falando isso para aqueles que eram discípulos dele, pessoas que aceitaram ele como Salvador, como Senhor da vida deles. Falam assim: olha, eu vou deixar a minha vida aos cuidados de Deus. E o que Deus faz quando eu tomo essa atitude de aceitar Jesus como meu Senhor e Salvador? Deus muda a minha história, apaga os meus pecados. Claro que eu vou pecar hoje, eu vou pecar amanhã, mas eu tenho agora uma provisão de perdão de pecados eterno em Deus. Toda vez que eu pecar, eu peço perdão a Deus. Claro, não vou ficar voltando a pecar, mas Deus vai estar tomando conta da minha vida. Ele vai trazer a paz ao meu coração. Quando eu aceito Jesus como Senhor da minha vida, a Bíblia nos conta que o meu nome não vai ser apagado do livro da vida, ou seja, eu vou ter a vida eterna com Deus e Jesus. Aquela historinha de céu e inferno não é historinha, é realidade. Tem inferno sim, tormento eterno, sem volta, não tem purgatório, não tem segunda chance depois da morte. O dia é hoje, o momento é agora. Se você quer ter sua salvação, sua vida eterna, porque é um tormento eterno, que se é um tormento a nossa vida aqui, agora, imagine um tormento eterno sem volta. E Jesus falou assim: eu não quero que vocês passem por isso. Me aceita como teu Senhor e Salvador. Eu vou ser o dono da tua vida, vou dirigir os seus passos para você não errar mais, para fazer a coisa certa, e vou ser o teu Salvador de todos os seus problemas e muito mais. Vou te salvar da condenação eterna.
Eu vou chegar diante do meu pai, vou interceder. Meu pai, olha, esse daqui me aceitou, então perdoa os pecados dele. A dívida que era contra nós foi cravada em Jesus. Para isso você precisa ter Jesus na tua vida. Se você ainda não entregou tua vida a Jesus, hoje é o dia, hoje é o momento. Você que ainda não entregou sua vida a Jesus, quer fazer isso hoje? Se você não fez e quer fazer hoje, deixa eu saber quem é você que quer fazer isso hoje. Dá um sinal com tua mão, que eu quero orar com você nesse propósito. Alguém em nosso meio? Aproveite agora. Está meio escuro aí? Alguém que ainda não entregou sua vida a Jesus, quer fazer hoje? Dá um sinal com a mão, só para eu saber para quem que eu vou estar orando. Todos têm Jesus? Tem mesmo? Amém. Então senta um pouquinho. Falei que ia ser rápido, mas o pessoal do MM veio trabalhando aí no transporte até chegar aqui. Então eu quero que vocês vejam um pouquinho do que aconteceu lá. Agora pode parar, Marcelão, para você assistir também. Travou. Pronto, já viram um pouquinho, vamos embora. Não, pera aí, segura. Volta a imagem lá, quero aquela imagem. O que é isto? Não, mais ainda. Dá uma olhada nisso aqui. Isso ganhou, isso. Não é nem essa, é isso. É a Marisa, esposa daquele homem ali chamado Almir Dedo. Vamos lá, passa. Cadê? Essa daqui, ao lado do Rafinha, é a pastora Mariazinha que vem às vezes pregar aqui de quarta-feira. Você vê, né? Olha a barba desse infeliz aqui, ó. Quem mais? Não, pode passar. Isso aqui é a igreja nossa, tá? É só isso aí? Ah, bom. Sei que... Só isso aí? Só o teaser. Não deu nem falar quem que era aquela pessoa de cabelo cor-de-rosa lá. Que era... Se vocês não forem, vocês perderam. Vamos ficar de pé agora, vamos agradecer ao Senhor. Cuidado com as malas ali atrás, tá? O pessoal está ali, largou todas as malas lá. Quem foi no acampamento? Está aqui todo mundo? O pessoal foi embora. Está todo mundo aí? Glória a Deus. Cadê a equipe laranja? Cadê a equipe verde? Quem ganhou? A laranja ganhou, né? Então tá. Como é que é aquele negócio lá? Que é o pirueiro, não é? Cadê o pirueiro? Cadê ele? Está aqui ou não? Não está aqui. Gente, só Deus sabe o que a gente passou lá. Momentos de glória e terror. Vocês deixaram aquele negócio para o ministério infantil? Irmãos, se as suas crianças chegarem nos seus lares após o culto com alguma dor fora do normal, não se preocupem, tá? A gente tem orado muito por aquela vida. Queridos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo esteja conosco hoje, amanhã e eternamente. Deus abençoe, até quarta-feira. Terça-feira tem oração à noite, quarta-feira a gente está aqui adorando o Senhor. Dá um abraço gostoso na pessoa ao teu lado e vão em paz, na bênção e na paz do Senhor.